Hoje a gente está dando início a essa série de mensagens, Guerra Espiritual, Armas e Estratégias para Vencer. A igreja em campo de guerra é o tema de hoje. E o texto que nós vamos ler, ele está em Efésios, capítulo 6, versos 10 a 18, que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado nos pés, na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o quais podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo, do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Irmãos, nós sabemos que a igreja está em guerra, nós estamos em guerra contra o diabo. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra principados, potestades do mal que habitam as regiões celestes. Então nós estamos em guerra e nós precisamos entender que não existe um lugar neutro, que não existe um campo onde eu fico protegido. Essa guerra é uma guerra espiritual, não existe cessar-fogo, não há pausa. O único lugar que eu posso estar seguro é o culto em Cristo Jesus, onde o maligno não pode me tocar, é na sombra do Altíssimo, é no esconderijo do Onipotente. Fora desse lugar, a gente não está protegido e nós precisamos entender que estamos em guerra. Então, a nossa guerra, ela é contra o diabo. E aí, quando nós entendemos que estamos em guerra, muitas vezes pode vir no nosso coração um pensamento assim: poxa, mas se eu estou em guerra contra o diabo, e eu olho para a minha vida e falo: poxa, pastor, eu não estou vivendo essa vida perfeita. Eu não sou alguém assim que eu olho para mim mesmo e penso, eu estou preparado para essa guerra, porque eu estou vivendo muito assim, santificado, estou vivendo uma vida totalmente no altar, estou orando e jejuando direto. Então, isso significa agora que eu estou preparado para essa guerra. Então, eu preciso que você lembre que os homens e mulheres de Deus na Bíblia, as personagens bíblicas, elas não eram perfeitas. Quando você olha para os homens e mulheres de Deus na palavra, você não vê super-herói. Então, a Bíblia nunca quis criar super-herói. Isso é coisa de Hollywood, da Marvel, sei lá, desses filmes, mas não é da Bíblia. Então, quando você pensa no enfrentamento espiritual, a gente não está falando de super-herói. Aliás, fazendo aqui um parênteses, ninguém aguenta viver com super-herói. Ninguém aguenta viver com gente perfeita, gente que não erra. Eu não consigo me relacionar com gente perfeita, gente que não erra. Eu erro. Eu não sou perfeito. E eu não coloco esse padrão para ninguém. É muito bom quando a gente convive com gente como a gente, de carne e de sangue, que erra, que tem que pedir perdão, que tem que voltar atrás, que tem que dizer: olha, eu me empolguei, não era isso, eu fiquei ansioso, fiquei preocupado, errei, você me perdoa? É bom a gente conviver com gente que é gente. E quando nós olhamos para as personagens bíblicas, a gente vai ver que eram pessoas como nós, que acorda com bafo, mal-humorado. Sei você. Tem que ir lá passar um cepacol, fazer um bochecho, porque ninguém aqui acorda como nos filmes. Nós somos gente normal. Tem dia que você acorda e pensa assim: meu Deus, eu estou me sentindo péssimo. Tem dia que você não está bem.
em dia que você não consegue orar direito, ou todo dia você acorda 100%. Todo dia você acorda e fala assim, hoje só vitória, todo dia. Todo dia você tem uma palavra de esperança. Não tem nenhum dia que você fala assim, puxa, como eu gostaria que hoje alguém orasse por mim, que alguém me desse uma palavra de esperança, que alguém me motivasse. Só eu, ou isso acontece com você também? Amém. Então tem gente aqui. Amém. Então, para a gente vencer a guerra no mundo espiritual, a primeira coisa que a gente precisa ter na mente é que nós somos falhos, fracos, pó. Mas nós servimos um Deus todo-poderoso que nos ama, cuida de nós e vai nos ensinar a lutar essa guerra. Amém, irmãos? Então, assim, não tem limbo, não tem meio termo, né? Francis Chan, que escreve o livro A Morte da Razão, esse homem muito inteligente, ele faz uma comparação entre nossa vida na batalha espiritual com uma casa, um sobrado. E ele fala, o andar de baixo é como aqueles que vivem na terra e o andar de cima é como com aqueles que vivem no céu. E tem pessoas que querem viver só no andar de baixo, ignorando as forças espirituais, ignorando o mundo espiritual. Isso não está certo, porque o apóstolo Paulo não ignorou isso, e a Bíblia não ignora isso em toda ela. E existem pessoas que querem viver só no andar de cima, que são aquelas pessoas assim super espirituais. Deixa eu te falar uma coisa sobre pessoas super espirituais. Espiritualidade demais é carnalidade. Quando começa a ser muito espiritual, desconfie. Desconfie. Espiritualidade demais é carnalidade. Mas querer viver santidade, não. Isso é tremendo, a gente tem que viver santidade. Mas sabe aquela pessoa que já sabe tudo, já teve todo tipo de visão, já foi para o terceiro céu, voltou, foi atropelada, ressuscitou, fizeram tudo contra ela e ela escapou de tudo. Quando eu escuto essas histórias, eu falo assim, meu Deus, é demais. Então não dá para a gente viver só no andar de baixo, ignorando o mundo espiritual, e não dá para querer viver só no andar de cima, achando que agora é só isso. Não, gente, a gente vive na terra. A gente precisa ter os pés no chão, a cabeça no céu, mas os pés estão no chão. E a gente precisa lidar com as coisas daqui. Então, a primeira coisa que precisamos entender é que nós estamos em guerra e não tem meio termo, não tem como fugir. Ou estou com Deus, ou estou com o diabo. Jesus disse, aquele que comigo não ajunta, espalha. E aquele que não está comigo, ele está contra mim. Outra coisa que precisamos entender, ainda à guisa de introdução, é que nós temos dois perigos, dois extremos. Superestimar o inimigo. Então veja, tem gente, irmãos, que coloca o diabo numa posição muito alta. E tem gente que coloca o diabo numa posição muito baixa, subestima. Então precisamos olhar para a Escritura e não cair nesse erro desses extremos. Ah, pastor, o diabo não tem poder nenhum. O diabo está debaixo dos meus pés. O diabo não tem nem coragem de passar na frente da minha casa. Irmão, calma lá. Eu sei que você é de Deus. Mas os grandes avivalistas, os grandes homens de Deus, nos livros das biografias que a gente lê deles, eles relatam. O diabo é o primeiro a chegar na igreja. Ele é o primeiro que chega. Ele veio para roubar, para matar e para destruir. Ele não está brincando. Então, subestimar é um erro. Eva, no jardim, subestimou. Ela tratou o diabo como caiu. O rei Davi subestimou. Ele relaxou, ele vacilou. Ele parou de orar, ele parou de se consagrar. E o que aconteceu com ele? Ele cometeu um adultério. Ele acabou matando o melhor soldado que ele tinha, o Urias, porque era marido da mulher com que ele adulterou, pois ele perdeu o filho por causa disso. Foi horrível o que aconteceu com ele. Ananias e Safira ignoraram o diabo, subestimaram, quando foram tratar dos dízimos, das ofertas, da contribuição que eles venderam lá, um terreno e deram a metade, e Pedro falou assim, olha, é isso mesmo? Eles falaram, é.
E Pedro falou assim, não é, vocês estão mentindo. Vocês caíram na mentira do diabo. E os dois morreram. Então não dá para subestimar o poder do maligno. Mas não dá também para a gente superestimar. Porque algumas pessoas vão para um outro extremo e começam a culpar o diabo por tudo que acontece na vida delas. Eu adulterei, mas sabe o que foi, pastor? O que foi, irmão? Por que você adulterou? Pastor, não era eu. Ah, não era, irmão? Não. Era o capeta. Falei, irmão. Não, pastor, o senhor não está entendendo. Foi o espírito de adultério. Eu falei, não. Pastor, sabe o que é? Eu briguei com a minha mulher e falei um monte de coisa para ela que machucou e feriu ela. E a coisa do inimigo, pastor. Eu falei, não, irmão, isso é coisa do seu coração. Não é do inimigo, não. O inimigo, ele é tentador, mas a palavra quem disse foi você. Quem escolheu o adultério foi você. Pastor, o senhor não tem noção do que aconteceu comigo. Que foi, irmão? Fiz uma fofoca sem querer. O espírito da fofoca. Mano, colocar tudo nas costas do diabo também está errado. Você está superestimando e agora você está transferindo suas responsabilidades e erros, principalmente aquilo que você faz errado, coloca tudo na conta do diabo. Não, irmãos, a Bíblia diz que é do coração do homem que vem o adultério, que vem o suicídio, que vem a blasfêmia, que vem o falso testemunho. É do coração do homem, Jesus disse. Então nós precisamos tomar um cuidado aqui para não colocar tudo na conta do diabo e precisamos tomar um cuidado aqui também para não irmos para um lugar que o diabo não tem poder nenhum. Bem, entendido que a gente não pode ir para esses extremos quando lida com isso, vamos entender Efésios 6,12, contra quem é a nossa luta. Primeiro, contra quem não é contra a carne e contra o sangue. Então, muito cuidado com o fogo amigo. O que isso quer dizer? Tem gente na igreja brigando uns com os outros. Existem pessoas na igreja que estão se machucando, se ferindo. Pessoas não só na igreja, mas, por exemplo, você é casado e você está passando por um problema no seu casamento, uma situação difícil no seu casamento, e você está à beira de um divórcio, seu casamento está entrando em colapso, está à beira de um colapso, e aí você vai orar e fala para Deus, fala assim, Senhor, que mulher que o Senhor foi me dar? Mas que mulher mais chata, que mulher torrona. É melhor eu morar no deserto do que eu viver com essa mulher rixosa. A sua luta é contra a sua mulher? A palavra de Deus diz que a nossa luta é contra a carne e contra sangue? Não, a nossa luta não é contra pessoas. Pastor, eu não entro mais naquela igreja porque lá está indo fulano não sei o quê, e aquele cara pegou de mim 50 mil reais emprestado, nunca mais me devolveu, eu entrei dentro da igreja, sabe quem que eu encontrei? Aquele miserável. Como é que vocês aceitam uma pessoa dessa na igreja? Não vou mais nessa igreja. A sua luta não é contra a carne e contra sangue. A sua luta não é contra pessoas. Irmãos, o nosso inimigo é o diabo. A Bíblia é muito clara em relação a isso. Mas a estratégia dele é fazer a gente bater um nos outros e a gente transformar o diabo, em vez de inimigo, em aliado. Não podemos fazer isso. Não podemos fazer isso, irmão, está errado. Existem muitas famílias que têm muita intriga, muita briga. Quantas vezes você já viu isso? De a gente perder bons amigos, encontro em família, amigos na igreja, casamentos, irmãos que brigam. E por que isso? É por causa disso que está focando errado. Veja só, se um cachorro estiver mordendo a sua perna, o cachorro está mordendo a sua perna, o cão está mordendo a sua canela,
Você vai bater na sua canela ou você vai bater no cão? Eu espero em Deus que você bata no cão. Afinal de contas, quem é que está grudado na tua canela? É ele. Mas quando nós brigamos uns com os outros, nós não somos só um corpo? A Bíblia não diz que nós somos um corpo? E se nós brigarmos uns com os outros, eu não estou batendo no cachorro que está me mordendo, eu estou batendo na minha própria perna. Eu estou batendo num membro do meu corpo. Não podemos brigar uns com os outros. Diga amém. Amém. Para com isso. E nada de recadinho de Facebook e de Instagram e de nhenhenhé. Ainda tem isso. Aquelas briguinhas que a gente vê pela internet. Bom, eu sei que isso não acontece com você. Mas vamos em frente para entender bem. Então, contra quem é a nossa luta? Contra o diabo. Contra o diabo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então vamos falar das ciladas do diabo agora. A palavra cilada é estratagema. A palavra cilada é ardil. A palavra cilada é estratégia. E aqui nós vamos ver no livro de Êxodo, tá? Nós vamos ver as ciladas que o diabo coloca na vida dos cristãos, a partir do livro do Êxodo. Por que o livro do Êxodo? O livro do Êxodo é o principal livro de batalha espiritual da Bíblia, o mais importante. Você sabe muito bem, você já aprendeu aqui, que o Egito é um símbolo para o mundo, o faraó é um símbolo para Satanás, a escravidão é um símbolo para o pecado e Moisés é um símbolo para Cristo. Amém? Então nós temos todo esse contexto no Egito, no Êxodo. E faraó, que ocupa essa posição como tipificando o próprio Satanás, ele vai chamar. Então chamou o faraó a Moisés, chamou Moisés e Arão e disse: ide e sacrificai a Deus nesta terra, ali, nesta terra. A primeira cilada do diabo, uma forma de ele tornar você um cristão inútil e a sua luta infrutífera e estéril, é quando você é um cristão, e se você é um cristão, a palavra de Deus diz que você foi separado das trevas para a luz, da morte para a vida, do ódio para o amor, do desespero para a esperança. Você foi separado da dúvida para a fé, você foi separado do inferno para o céu, e você foi separado pelo sangue de Jesus. A palavra de Deus também diz que a nossa pátria não é essa, a nossa pátria é celestial. Isso aqui não é nossa morada, isso aqui não é nossa casa, isso aqui não é uma situação permanente. Nós somos forasteiros, diz a Bíblia, somos peregrinos, somos viajantes nesta terra. Então, esse não é o nosso lugar. Mas o diabo disse assim, na figura de Faraó: ide e sacrificai a Deus nesta terra. Fique aqui. E vamos praticar juntos o sincretismo religioso. Você fica no Egito e você adora a Deus no Egito. Você adora a Deus indo para a balada também, não tem problema. Não tem problema nenhum de você encher a cara e depois vir na igreja fazer cara de santo. Não tem problema. Não tem problema você ouvir o pastor falar que sexo antes do casamento é pecado, porque você foi comprado com o sangue de Jesus, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo, porque você não pertence mais a você mesmo, porque o sexo é tão sagrado para Deus, que no casamento dois se tornam um, na bênção de Deus. Fora do casamento também se torna um, só que daí é fora da bênção. Mas na bênção de Deus, dois se tornam um só, e nós sabemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. E somente numa união sexual, dois se tornam um mediante o sangue. E sangue aponta para aliança e para pacto. Você já aprendeu isso naquela série de mensagens que eu preguei sobre sexo. E o Satanás está dizendo assim: não tem problema. Sai daqui, vai para um motel, depois você volta, pede perdão, está tudo bem. Adora a Deus nessa terra. Adora a Deus não abrindo mão de todos os prazeres do Egito. Você não precisa disso. Para quê? Adora a Deus aqui no sincretismo religioso. A palavra de Deus vai dizer ali em 2 Coríntios 6,14 o seguinte: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Jugo desigual.
Sabe o que é jugo? Jugo é o conjunto de interpretações e aplicações das Escrituras na minha vida. Conforme eu interpreto e aplico, este é meu jugo. Jesus disse em Mateus 11:28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo, que é suave, o meu fardo, que é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, que vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Jesus está dizendo assim, eu tenho um jugo, o meu jugo é suave e leve, aprenda de mim. Jugo não é algo que você coloca em cima de um boi, não é uma canga, não é aquele negócio que ele é colocado no pescoço dele para ele puxar a carroça. Jugo, à luz das Escrituras, é o conjunto de interpretações e aplicações das Escrituras na minha vida. Se você anda em jugo desigual, significa que você não está aplicando somente a palavra de Deus para ser seu livro de regra de fé e de prática. Você está aplicando um outro jugo, e esse jugo é o jugo do maligno. Por isso a palavra de Deus diz, não vos associeis a um jugo desigual. Não existe comunhão da luz com as trevas. Ou você é luz, ou você é trevas. Exemplo. Se eu pegar um copo de água desse aqui, eu vi isso um pastor fazer na internet, achei maravilhoso o que ele fez, vou só dar o exemplo. Esse copo, ele está purinho, não tem nada misturado aqui, é só água. Mas se eu colocar aqui uma gota só, de esgoto, você tomaria? Segundo ele, ainda fica 99,99 limpo. Está só 0, sujo. Você tomaria? É claro que não. E por que é que Deus tem que receber uma adoração da gente podre? Me responda isso. Por que que ele tem que receber? Se ele é puro, se ele é bom, se ele é santo, se ele é fiel, se ele é verdadeiro, se ele morreu por nós e nos ama, se ele nos deu uma nova identidade, se ele nos deu o Espírito Santo, se ele abriu as portas do céu para nós, por que é que a gente tem que misturar as coisas? Que mulher aqui gostaria que o seu marido, quando saísse de casa, cumprimentasse as outras mulheres com um selinho? Ah, agora pegou. Pastor, entendi todo o seu. Pode passar para o outro slide. É claro. Você gostaria? Ah, amorzinho, mas assim, nada a ver. Isso aí não dá nada, não. Já não dá nada para você. Para mim, o negócio está bem complicado aqui. Sim ou não, mulheres? Sim. Pastor, eu ia arrancar os beiços dele fora. Eu digo, eu não duvido, que a senhora é braba. Ninguém gosta de ser traído. Ninguém gosta de ser enganado. Ninguém gosta disso. Porque a gente acha que Deus vai gostar. Então, o sincretismo é uma estratégia do diabo. O que eu quero dizer com isso? Na luta espiritual, nós precisamos ter santidade. O diabo não vai respeitar o meu título de pastor, por exemplo. Então, tem uma pessoa que está endemoniada, e eu chego ali e falo assim, sai demônio, e o demônio pode não sair, porque título ele não vai respeitar. O que o demônio vai respeitar? O nome de Jesus e uma vida limpa. A vida limpa. Isso nos leva ao segundo ponto. Segunda cilada do diabo. Não vá muito longe. Então disse Faraó, deixar-vos-ei ir para que sacrifiqueis ao vosso Deus no deserto. Somente que indo, não vades longe. Orai por mim também. Tá. Não vá longe. O que isso quer dizer, irmãos? Para que você está orando tanto? Eu acho que você está orando demais. Você podia orar menos. Por que você não sai da igreja? Você
está indo muito à igreja. Poderia ir menos. Você não está exagerando, não? Por que é que você está se consagrando tanto? Você está parecendo aqueles crentes fanáticos, que agora é só oração, é só jejum, é buscar o Espírito Santo, é querer ser cheio do Espírito Santo. Eu acho que você está exagerando, viu? Eu acho que você está indo longe demais. Você pode adorar a Deus, mas não precisa ir tão longe. Você pode adorar a Deus, mas você não precisa se consagrar tanto. Você pode adorar a Deus, mas você não precisa se entregar completamente. Se entregue só um pouco. Para que tudo isso? Para que esse exagero? Isso é uma cilada do diabo. Vá, mas não vá muito. Ore, mas não precisa ser tanto. Consagre-se, mas não precisa ficar também passando fome, porque está fazendo jejum. De meia em meia hora come uma rosquinha. Afinal de contas, ninguém é de ferro. Vá, mas não vá longe. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: mas recebereis poder. Poder. A igreja sem poder não faz nada. Recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, na Samaria, até os confins da terra. Deus está dizendo assim: vai, e vai longe, meu filho, porque eu estou te mandando ir para evangelizar, para fazer a diferença, para pregar o evangelho, para expulsar os demônios, para curar os enfermos e para manifestar o reino de Deus na terra. Bora! Ordem de Deus. Proclame o evangelho, mas que os nossos lábios sejam santos, puros, consagrados a Deus. Porque, irmãos, sem consagração, esquece. Esquece, já perdeu. Como é que você vai ter discernimento espiritual do que está acontecendo, se você não consagrar? Eu conheci uma mulher. Essa mulher estava incomodada com uma situação na sua casa. E ela começou a orar. E ela começou a jejuar. E ela orou muito. E o Espírito Santo disse a ela o nome de uma mulher. E ela falou: Senhor, o que é isso? Tinha adultério no casamento dela. Mas ela não sabia. Mas ela estava incomodada, mas ela nem desconfiava. Ela estava só se consagrando. E Deus deu o nome da mulher que o marido dela tinha saído. E ela chamou o marido dela, ela falou para ele: você conhece fulana de tal? Você imagine como é que esse homem ficou. E ele falou: você conhece fulana de tal? Conheço. Pois é, você saiu com aquela mulher. Só que uma pessoa cheia do Espírito Santo não confronta para destruir, mas para resgatar, curar, perdoar, santificar. O casamento foi refeito, a sujeira saiu, o casamento ficou limpo. Quantas histórias nós temos de famílias, de relacionamentos, de casamentos, enfim, que está construído em cima de entulho, de sujeira. Você acha que isso vai dar certo? Você acha que isso vai prosperar? Deus não constrói nada em cima de entulhos. Quando Deus entra, a primeira coisa que acontece é que a luz é ligada. E aí eu ouço muitas pessoas falarem: pastor, eu vim para a igreja e comecei a fazer o que o senhor falou, eu comecei a me consagrar e a minha vida piorou. Eu falo: não, minha irmã, piorou não. O que aconteceu é que Deus ligou a luz lá do seu porão, onde você estava jogando toda aquela tranqueira, e Deus ligou a luz. E agora você começou a enxergar a bagunça que estava a sua vida. Sua vida não piorou. O que Deus fez foi abrir os seus olhos para que você enxergue que você precisa organizar a sua vida. E o Espírito Santo nos ajuda a tirar tudo que não presta de dentro de nós e da nossa vida e da nossa mente. Só que aí precisa de consagração. Senão não sai, senão não arruma, senão não conserta.
Vai levando, vai levando. O tempo resolve todas as coisas. Irmãos, que mentira é essa? Se o tempo resolvesse. Tem pessoas presas ao passado por tanto tempo, por tantos anos, como aquela mulher encurvada que Jesus encontrou ela na igreja, 18 anos, a mulher encurvada, 18 anos presa, o texto diz que ela estava presa, cativa por Satanás. Satanás enganou ela, e ela ficou encurvada e endemoniada, 18 anos dentro da igreja. E Jesus diz que ela é filha de Abraão, ou seja, aquela mulher era uma mulher salva, mas uma mulher oprimida. Quantos crentes salvos e oprimidos existem na igreja? Aquela mulher representa uma igreja dentro da igreja. Uma igreja que não funciona, uma igreja corcunda, uma igreja que olha para o chão, uma igreja passiva, deprimida, presa ao seu passado, porque não conseguiu se libertar. Essa igreja não vai conquistar nada para o Senhor. Mas quando Jesus foi naquela igreja, porque há 18 anos não entrava um pastor de verdade naquela igreja, 18 anos depois que aquela mulher teve uma situação, que eu não sei qual é, porque o texto não diz, Jesus entrou, e a mulher estava lá no fundo, porque elas eram obrigadas a ficar no fundo, não porque ela queria estar no fundo, mas elas eram obrigadas, as mulheres tinham que ficar mais no fundo, e Jesus mandou ela vir, saia daí e venha para cá. E a mulher veio. E Jesus disse para ela, mulher, você está livre da sua enfermidade. E colocando a mão sobre ela, ela se endireitou. E o chefe da sinagoga disse assim, vocês têm todos os dias para ser curados. Por que Jesus está curando justamente no dia de sábado? Irmãos, não tinha um milagre naquela igreja, tinha 18 anos. A primeira vez que acontece um milagre, aquele pastor ainda reclama. E Jesus diz assim, eu não havia de soltar essa mulher que há 18 anos estava presa. Quando ele disse 18 anos, a mulher lembrou. 18 anos atrás me aconteceu tal fato, que Jesus acabou de me libertar agora. Sem consagração, você não viverá a libertação. Não viverá. Aquela mulher conseguiu ficar 18 anos, ouvindo a palavra, cantando louvor, participando dos cultos, presa. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas aí precisa de dizer para Deus, Senhor, vem e muda tudo o que o Senhor quiser, porque só com consagração a gente consegue fazer isso. Você está entendendo isso? Com consagração você é livre de verdade, sem consagração você é escravo. O escravo não escolhe, o escravo tem que fazer. Quem é escravo tem que ir na balada, quem é escravo tem que beber, quem é escravo tem que ver pornografia, quem é escravo tem que adulterar, porque é escravo, ele não tem opção. Quem é livre pode dizer assim, não, obrigado. Quer pornografia? Não, obrigado. Quer adultério? Não. Quer mentira? Não. Quer beber até cair? Não, obrigado. Quer perder o controle e ficar violento? Não, obrigado. Não preciso disso para a minha vida. Eu sou livre. Eu escolho o que entra na minha vida e escolho o que fica fora, porque sou livre. A liberdade vive-se na santificação, na consagração. A cilada do diabo é dizer, vá, mas não vá tão longe. Deixa eu deixar o meu cabresto na sua cabeça. Vai, mas sem tirar o cabresto. Vai, mas sem que eu perca o controle sobre sua vida. Terceira cilada. Você vai, mas a sua família fica. E Moisés disse, havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com as nossas ovelhas, com os nossos bois, havemos de ir, porque temos que celebrar uma festa, ou seja, celebrar um culto ao Senhor. E o Satanás, que é o faraó, disse, não será assim, agora ide vós homens e servi ao Senhor, que é isso que pedistes.
e os expulsaram da presença de Faraó. Ou seja, o diabo falou assim: você quer muito na igreja? Você quer muito ter Jesus? Você quer muito se consagrar? Vá, vá, não tem jeito, vá. Mas a sua família não. Você pode até se converter, você pode até aceitar Jesus, você pode até viver uma vida consagrada, você pode até ser cheio do Espírito Santo, você pode até cumprir um propósito de Deus nessa terra, mas os teus filhos, a tua família, os teus irmãos não vão. E aí, meus irmãos, que nós precisamos nos levantar e parar com essa egolatria de que tudo gira em torno do nosso umbigo, nesse hedonismo miserável que tudo tem a ver com o nosso prazer. E a gente tem que ter o caráter altruísta de Cristo e dizer assim: não se trata de mim, porque se eu aceitei a Cristo e eu morri para a minha vida e Cristo agora vive em mim, como diz o apóstolo Paulo, agora já não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim, e a vida que presente vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus que me amou, que se entregou por mim. Eu estou crucificado com Ele. Se eu estou crucificado com Cristo, eu não tenho mais desejo, eu não tenho mais paixão, eu não tenho mais agenda. Presta atenção nisso: quem é um crente verdadeiro não tem mais agenda. Não é você convidar Deus para fazer parte da sua agenda, é você rasgar a sua agenda e dizer assim: eu quero fazer parte da agenda do céu, eu quero fazer parte do circuito de Deus, do programa de Deus, do plano de Deus. E aí você vai começar a chorar e a se quebrantar pela sua família que não aceitou Jesus. Você vai começar a ler a Bíblia e você vai começar a chorar. Quando você começar a ver o que é o céu, a gloriosa realidade do céu e a triste realidade do inferno, quando você começa a ter mais noção disso, sobretudo quando você vai envelhecendo, que é o meu caso, eu estou envelhecendo, embora não pareça, você até levou um susto quando eu falei isso, fato é que eu estou envelhecendo. Cabelo já perdi faz tempo. E aí a vida vai chegando mais para o final, e você sabe que tem menos tempo de vida do que já teve. Quem é mais velho aí, faz assim, um sinal. Isso, te vi. Você sabe que isso é verdade. E a gente não tem um senso de urgência? O meu tempo está acabando. O que eu fiz? O que aconteceu com os meus filhos? Os meus pais? Os meus irmãos? Eles precisam ser salvos. Eles precisam encontrar Jesus como eu encontrei. Aliás, deixa eu corrigir. Não sou eu que encontro Jesus. É Jesus que me encontra. Porque o perdido sou eu. Ele é que sai procurando a ovelha perdida. Ele me achou. E Ele me salvou. E eu não posso ser esse crente 3S, salvo, sentado e satisfeito, falando assim: pode o mundo acabar agora mesmo, porque o meu céu está garantido. Não. Nada de meu céu. Se você é de Deus, você vai dizer assim: eu preferia morrer agora, para que a minha família toda fosse para o céu. Eu entregaria a minha vida para que eles vivessem a gloriosa realidade do céu. Então, o diabo vai dizer para você: não tem jeito. Você veio de um lar, gente, eu venho de um lar de católicos. Eu ia ser padre. Você tem noção do engajamento da minha família com o catolicismo? Mas eu oro. Eu me consagro. Eu não desisto, eu clamo a Deus, e Deus é poderoso para fazer. A minha esposa se converteu, e Deus deu uma graça para ela. Todas as pessoas da família dela, as irmãs dela, os meus cunhados, todo mundo se converteu, menos a minha sogra. Porque sogra, ela é especial. E menos a minha sogra, mas ela vai se converter ainda, ela já está indo. A gente não pode desistir da nossa família, gente.
A gente não pode ter esse egoísmo de falar, não, o meu já deu, mas e a minha casa e a minha família? O diabo disse, pode ir, Moisés, pode ir com esses homens adorar a Deus, mas a sua família vai ficar. E Moisés vai responder para ele, não, Senhor. Moisés depois vai responder para ele assim, não fica no Egito nenhuma unha. Eu não sei por que ele disse isso e para que usavam unhas no Egito. Mas ele disse, não vai ficar no Egito nenhuma unha. E você tem que orar assim, da minha casa não vai ficar ninguém, todos irão para o céu em nome de Jesus Cristo, eu vou fazer minha parte. E como é que a gente faz a nossa parte? Testemunho pessoal. Está faltando. Às vezes nós queremos pregar muito o Evangelho, mas com as nossas atitudes nós estamos pregando uma coisa diferente da coisa que estamos falando. Aí é ruim. As pessoas precisam olhar em nós e ver o brilho de Jesus na nossa face e ver que a nossa vida mudou, que Deus nos pegou, que Ele nos transformou, até o ponto que as pessoas possam dizer assim, o que aconteceu? Você está diferente. Aí você pode falar, é Jesus. É um relacionamento íntimo, não é religião, não é liturgia, não é ritual, isso é vazio, isso é estéril, isso é infértil. Mas o relacionamento com Deus vivo é verdadeiro, é autêntico, é honesto, é frutífero, não tem como resistir à graça de Deus. Amém, irmãos? E isso nos leva à quarta cilada de Satanás. Você vai, mas os seus bens ficam. E Moisés disse-lhe, havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, as nossas filhas, e com as nossas ovelhas, com os nossos bois, havemos de ir, porque temos que celebrar uma festa ao Senhor. E o diabo diz assim, não, você pode até ir, mas você não vai glorificar a Deus com seus bens. Você não vai investir um centavo no reino de Deus, não deixo. Aliás, eu vou colocar uma mentira na sua cabeça. Todo pastor é ladrão sem vergonha. Aí você liga a televisão, o que tem pastor fazendo? Roubando, miserável, roubando. Aí você olha aquilo e fala assim, bom, eu já não estava a fim de dar nada na igreja. Depois desse vídeo, fechou. Não, irmãos, não jogue todo mundo no mesmo saco. Gente safada, sem vergonha tem em todo lugar. Gente séria também tem. Avalie se a sua igreja é séria. Avalie se o pastor é sério. Me avalie. Pode mandar um bilhetinho anônimo. Nós construímos com os dízimos e ofertas esse prédio aqui, ó. E nós estamos investindo nessas crianças. Eu sonho em comprar aqueles 2 terrenos ali que nós alugamos para o estacionamento. Eu sonho, irmão, se eu tivesse dinheiro, sabe o que eu já tinha feito? Eu vou abrir para vocês o que eu tinha feito. Todos os dias eu passo lá naquela sede, onde é a antiga Ambev, Antártica, vocês sabem onde é? E eu falo para o Senhor, Senhor, me dá isso aqui, porque eu quero fazer uma escola confessional, uma escola onde os professores podem orar com as crianças. Eu gostaria de fazer lá um templo para umas 5.000 pessoas. Pastor, não tem 5.000 em Montenegro. Para de depreciar nossa cidade. Tem muita gente aqui e na circunvizinhança. Eu gostaria de fazer uma casa de retiro. Gostaria de fazer um lugar para os jovens, campo de futebol, quadra de tênis, beach tênis. Todas essas coisas para mostrar que a igreja não é um gueto, não é um lugar de ET, não é um lugar de gente que se enfiou lá e parece que eles amiche, que são tudo diferente, com roupa diferente, com linguar, o evangeliquez que ninguém entende. Não. Eu falei, Senhor, se o Senhor me desse, e eu já abriria mais umas 4, 5 igrejas, porque tem um monte de seminarista que está chegando para mim, tem o Cleiton, tem o Tiago, tem o pastor Eduardo, vai vir mais um pastor, irmãos, vai vir um pastor só de adolescentes agora, para cuidar dos adolescentes. Mas o miserávelzinho, a bençãozinha precisa receber. Aí você fala, mas eu amo essa igreja, mas não dá um centavo para ajudar. Que não é o caso aqui. Se nós construímos esse prédio, irmãos, obviamente eu estou falando, mas vocês são bênção demais. Mas vocês entenderam?
O diabo, ele não quer que você se entregue totalmente, não quer que você se envolva totalmente, não quer que você envolva a sua família. Ele quer que você seja um crente medíocre, meia boca, superficial e que não conhece a palavra. Infelizmente, irmãos, ele tem tido sucesso. Os últimos 20 anos produziram cristãos que desconhecem a santa palavra de Deus. Desconhecem. E Jesus disse: pecais por não conhecer as Escrituras e nem a palavra de Deus, nem o poder de Deus. Nós precisamos nos aprofundar mais. Eu estou muito feliz com algumas coisas que Deus está fazendo. Eu estou muito feliz com você, Gisele, com você, Fabiano, que entregaram suas vidas a Jesus. Eu estou muito feliz quando eu olho para algumas pessoas aqui que eu conheço a história, com a forma como vocês têm se entregado ao Senhor. Eu louvo a Deus por essa igreja e pela sua vida. Eu espero que você não caia, nunca, jamais, em nenhum laço de inimigo, e nenhuma armadilha de Satanás, porque ele travou uma guerra contra a igreja, e infelizmente a igreja está apática, está encurvada, às vezes cega, às vezes egoísta, mas aquela igreja que Jesus sonha, nós podemos ser essa igreja. E se nós formos essa igreja, essa cidade muda, e depois esse estado muda. Eu estou orando pelo nosso estado do Rio Grande do Sul. Sabe, irmãos, desde que eu cheguei aqui, eu ouvi falar que o maior número de suicídios do Brasil está aqui no Rio Grande do Sul. O maior número de suicídios do Brasil. Eu falei: não, Senhor, não é possível, não nesse estado. Um estado maravilhoso, um estado lindo, a beleza natural desse estado supera de muitos outros. A beleza do povo, a cultura local é maravilhosa. Por que que esse povo está se matando mais do que em qualquer outro lugar do Brasil? Porque a igreja não está fazendo o que deveria fazer. E o diabo tem enganado. A segunda coisa que me entristeceu foi o fato de saber que existe mais centro de umbanda e terreiro aqui do que na Bahia. Puxa, gente. Eu falei: não, esse número está errado. Isso não pode ser real no Rio Grande do Sul. Mas é. E eu penso que isso precisa mudar. Nós estamos perdendo uma guerra aqui. Mas eu acredito que nós podemos virar esse jogo. Porque nós somos a igreja do Senhor Jesus. Mas Deus precisa de mais vozes, mais homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Ele precisa de você. Jesus Cristo precisa de você. Ele precisa. Quem sabe hoje você pode dizer a Ele: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E a última cilada do diabo é a pressão. Efésios 6,13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Quero encerrar aqui dizendo a você: você já passou um dia ruim? Aquele dia que nada dá certo? Aquele dia em que você fala assim: meu Deus, parece que o inferno inteiro se voltou contra mim. Hoje não está nada dando certo. Eu estou perdendo a minha paciência, as coisas não estão acontecendo, é enfermidade, é doença, é tudo que você puder imaginar. Eu tive um dia mau aqui. Um dia mau não é um dia, viu? Um dia mau pode ser um período. Não entenda dia mau como um dia. O dia mau pode ser um período, um ciclo. Quando eu estive com a minha esposa no hospital por 9 dias, e ela quase morreu. Quando ela engasgou com o vômito, e ela ia morrer, mas ela não morreu, porque Deus não quis e porque eu estava ali. Porque ela não conseguia chamar a enfermeira no botãozinho, ela estava engasgando, e se ninguém virasse ela ia morrer com aquele líquido do vômito. E eu virei ela, e ela voltou, depois aplicaram morfina, e ela estava morrendo, irmãos. E eu falei: Senhor Jesus,
Não permita que esse dia fique pior, que esse dia mal fique pior do que já está. Não permita. Eu não tenho forças. Como é que eu vou viver sem meu docinho de coco? Como é que eu vou fazer? E os meus filhos? E a minha neta, que estava chegando? Senhor. E eu vi o olhinho dela voltando, e a respiração voltando. E eu falei, Senhor, muito obrigado. Quando você estiver passando por um dia mal, sabe como é que você sai dele? Sabe como é que você sai dele? Primeira coisa, meça seu pulso. Você está vivo? Tô. Agradece. Segunda coisa, você está conseguindo orar? Tô. Agradece de novo. Terceira coisa, existe algum problema que Deus não possa resolver? Não. Bora se levantar e começar a declarar a palavra de Deus, a verdade de Deus, as promessas de Deus. Bora se levantar. Porque quando os discípulos estavam vivendo o dia mal naquela tempestade e o barquinho quase afundou, eles foram lá num tom de censura falar, Senhor Jesus, acordaram ele, o senhor não importa que a gente morra, não? Num tom de censura. Olha a paciência de Jesus. Jesus estava dormindo no meio da tempestade. E Jesus levantou. E a paz que ele estava do lado de dentro, ele botou para fora. Cala-te, vento, aquieta-te, mar. Você vence o dia mal quando tudo o seu entorno está ruim, mas quando tudo aqui dentro continua bem. Por quê? Porque ele disse assim, e eu nunca me esqueço disso, nunca te deixarei, jamais eu te abandonarei, mas eis que estarei convosco até o final. Então, nenhum dia pode ser tão mau assim, que a gente não possa vencê-lo no poder do nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor Jesus, a minha oração hoje é por nós, a começar por mim. Pai, em nome de Jesus, eu não sou super-herói e acredito que não tem nenhum aqui. Nós somos homens e mulheres normais. Nós falhamos, Senhor, nós pecamos, nós erramos. Às vezes, entristecemos o Senhor com nossas escolhas e atitudes. Outras vezes, viramos as costas para o Senhor por causa das nossas ambições egoístas. Todo o tempo, Senhor, nós nos encontramos lutando e guerreando contra a nossa própria carne e contra o diabo. Mas louvado seja o Teu nome, porque o Senhor conhece o nosso interior e o Senhor conhece a nossa estrutura. Hoje, nós queremos dizer ao Senhor que estamos tomando uma decisão na Tua presença, de sermos melhores do que fomos ontem. Amanhã, queremos tomar a decisão de ser um pouco melhor. E assim, Senhor, gradativamente, queremos ser transformados à semelhança do Senhor. Queremos crescer e amadurecer até alcançar a estatura do varão perfeito, a saber, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor, o nosso modelo, o nosso Pai. Espírito Santo, encha-nos, encha-nos. Nos leve para o secreto, para orarmos e buscarmos na nossa casa, no nosso quarto, sozinhos, a Tua doce face. Abra os nossos ouvidos, Senhor, para que possamos ouvir a Tua voz. E quando tivermos que fazer o que o Senhor manda, que não haja covardia em nós e nenhum tipo de medo, mas que sejamos revestidos da virtude e do poder do Espírito Santo, para que possamos levar a cabo toda a Tua vontade.
Abençoa agora a nossa família, toda ela. Abençoa, Senhor, todos eles, porque a despeito do que eles estão vivendo, cremos que o melhor ainda está por vir. Usa a nossa vida também para abençoá-los e interceder por eles, para que toda a nossa família um dia confesse Jesus Cristo como o seu único e suficiente Senhor e Salvador. Obrigado, meu Deus, porque o diabo não tem nenhuma chance contra aqueles que decidem viver uma vida consagrada ao Senhor. Então diga assim: Senhor Jesus, eu consagro a minha vida ao Senhor. Usa a minha vida poderosamente para a tua glória. Eu sou a tua igreja, o teu corpo. Eu vou avançar e as portas do inferno não prevalecerão contra o meu avanço. Eu declaro hoje a derrota de Satanás e de todos os seus demônios. Eu declaro a vitória de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, na minha vida, na minha casa, na minha família, nos meus bens, e tudo que comigo se relaciona está debaixo do sangue do meu Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Então, qual é o desafio dessa primeira mensagem? Amanhã eu preciso ser um pouquinho melhor. Um pouquinho. Porque se você for melhor amanhã um pouquinho, depois de amanhã mais um pouquinho, vai chegar uma hora que alguém vai dizer para você: você já não disse. Eu consigo enxergar um reflexo de Jesus na sua vida, e isso é tremendo. E sabe que outra coisa que vai acontecer? Milagres, curas, salvação, restituição, transformação de vidas, através da sua vida, que é corpo de Cristo. Vamos adorar ao Senhor.